aí, people? Como é que vocês estão? Tudo certo? Gente, eu tô com um trem martelando aqui na minha cabeça, querendo dividir com vocês, compartilhar, que é uma coisa que eu tenho observado já tem um tempo, de uma repetição de padrão comportamental, tanto conversando com os pacientes na consulta, quanto conversando entre amigos, entre familiares, e uma percepção de apatia nas pessoas. A impressão que eu tenho é que as pessoas só estão deixando a vida levar, sabe? Um dia após o outro e sem perceber, né? Estão comendo e estão bebendo as emoções o tempo inteiro, sem de fato saber lidar com os problemas, sem saber lidar com as adversidades, muitas vezes sem nem conseguir identificar o que está acontecendo, quando aquilo começou. Simplesmente vai vivendo um dia após o outro e as coisas vão se somando e potencializando, porque a tendência é justamente essa, né? Que com o passar dos dias, sem a gente conseguir identificar de fato o que está acontecendo, as coisas vão se tornando uma bola de neve. E compartilham entre elas, né? A gente, né? Eu vou me incluir nisso. A gente está compartilhando com as pessoas do nosso convívio, né? Com uma troca que seja com um paciente, com um amigo, enfim. Às vezes as nossas mazelas e as nossas dificuldades, sem de fato conseguir identificar onde isso começou e como que isso se passou despercebido por tanto tempo. E assim, junta a questão de trabalhar em ambiente fechado, conviver diariamente com as mesmas pessoas, que têm os mesmos problemas, que têm as mesmas queixas, em ambiente, né, ar-condicionado, sem ter essa relação com a natureza. E tudo isso ficou ainda mais forte hoje, quando eu tava fazendo a caminhada pela manhã com meu irmão. E aí teve um momento que eu compartilhei com ele justamente essa questão. Porque antigamente, a gente tinha muito mais atividades ao ar livre, né? O trabalho era feito mais ao ar livre, a gente tinha o prazer de realizar exercícios físicos ao ar livre, esse contato com o sol é vigor, é vida, né? O sol, ele é fundamental para a gente ter uma captação e uma absorção ideal de vitamina D. Antigamente, vitamina D nem era dosada, as pessoas tinham mais vigor, mais alegria, mais disposição, tinham menos distribuições de problemas relacionados ao mental, relacionado ao nosso emocional, ansiedade, depressão, os transtornos, né, emocionais eram bem menos frequentes. E eu tava fazendo essa analogia ao simples fato da gente se expor ao sol, se expor à natureza, ter esse contato com a natureza, né? Essa reenergização acontece naturalmente. Eu terminei a caminhada bem disposta, né, querendo mesmo que esse dia fosse o melhor dia e mais produtivo. E muitas vezes a gente passa o dia enclausurado. Entra dentro do carro ou dentro do ônibus, vai até o trabalho, o ambiente é fechado, tem ar-condicionado, a gente se relaciona com as mesmas pessoas. Muitas vezes pessoas tóxicas que só falam de problemas. E a gente soma o problema das pessoas aos nossos, porque muitas vezes a gente não consegue separar as coisas. E o simples fato de ter uma exposição ali de 30 minutos ao sol já revigora esse fortalecimento da imunidade, né? O sol e a captação de vitamina D está diretamente relacionado às nossas emoções, aos nossos sentimentos, às nossas sensações, à saúde óssea, saúde cardiovascular, nosso intestino. Durante a caminhada eu fui tendo tantas respostas, assim, para muitas coisas e tipo, coisas que eu vejo no consultório, coisas que eu vejo no dia a dia, que as pessoas estão com cada vez menos vontade de viver. Só estão sobrevivendo. Não estão vivendo o dia na ação, né? Tipo, não, desse dia aqui eu vou fazer o que eu tiver de melhor para esse dia, dentro das minhas possibilidades. A gente não consegue identificar as nossas emoções. A gente terceiriza tudo. Eu digo terceirizar no sentido assim, a gente tem dificuldade de identificar o que a gente está sentindo. Se a gente tem dificuldade de identificar, a gente não consegue resolver. Quando a gente procura um médico, muitas vezes a gente não tem um diagnóstico daquilo. Até porque a gente sequer sabe dizer o que está sentindo. Além do que, a gente está terceirizando isso e o médico vai falar, não é nada não. Os seus exames estão ok, você aparentemente está bem, só que você sente que não está. Esse é o ponto. Não estamos sendo capazes de identificar o que a gente vive, o que a gente sente, o que a gente passa.
Se a gente não consegue identificar e se a gente não consegue solucionar, não vai ser um terceiro que vai conseguir. Seja médico, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, terapeuta, holístico, maravilhoso, quântico, extraordinário, não vai adiantar. Se a gente não sabe identificar, se a gente não sabe sentir aquilo que a gente está sentindo. A gente está na era da informação. Essa ferramenta aqui, que eu estou compartilhando com vocês, desse vídeo de hoje, é algo para a gente se informar, para agregar, para trazer, né, sentido para nossa vida, para os nossos dias. Só que muitas vezes a gente passa um tempo, né, desperdiça um tempo aqui, olhando o outro, a vida do outro. Nossa, como a vida do fulano é boa. Como a fulana conseguiu emagrecer em tão pouco tempo. A gente não vive a vida do fulano e do Beltrano, mas a gente quer comparar a nossa vida com a deles. Essa ferramenta é justamente um artifício para que a gente possa se informar, para que a gente possa trazer verdade para o nosso dia, para a nossa rotina. Quando a gente passa muito tempo olhando a vida do outro, a gente não cuida da nossa e das nossas dificuldades. E a gente começa a se comparar, começa a julgar. Nossa, fulano já tá fazendo isso ou aquilo. Nossa, Beltrano emagreceu não sei quantos quilos sem fazer nada. Só que a gente não tá enxergando o bastidor do fulano. A gente só tá olhando o que a internet possibilita, o que o Instagram possibilita. Até porque eu só posto o que convém, você só posta o que convém, as pessoas só postam o que convém. Pra agregar, pra mudar, pra ajudar. Só que nem sempre acontece dessa forma. Tem muita informação tóxica. Se a gente não conseguir filtrar isso, a gente se inclui nessa história. Se a gente não consegue resolver, a gente faz parte do problema. E esse aprisionamento bloqueia os nossos sentidos e impossibilita a gente de viver a nossa própria vida. Nós somos seres humanos e precisamos buscar constantemente conhecimento e verdade naquilo que nos é dito. E às vezes a gente se deslumbra, uma proposta milagrosa. Gente, suspeite de propostas milagrosas, de técnicas transformacionais, de dieta da moda, coisa que você emagrece absurdamente em 1 semana, 15 dias. Gente, esquece, não existe milagre, não existe cortar caminho. A gente tem que identificar aquilo que de melhor faz sentido pra gente e viver dia após dia para que a gente alcance o resultado que a gente quer. Porque senão vem a frustração. Quando a gente busca muito, olhando muito no outro, julgando, comparando e tudo, acaba que a gente quer ser valorizado constantemente. Isso acontece muito claro pra mim. Quando a gente observa muito a vida do outro, sem saber de fato o que o outro faz pra ter aquele resultado, a gente começa a comparar, a se julgar. O que a gente faz, a gente quer ser valorizado. Quando a gente espera a valorização vindo de fora, um reconhecimento, um elogio, alguma coisa que seja, isso é doentio. Isso é depreciativo. Isso faz com que a gente não identifique o nosso progresso e só espere que o outro reconheça, quando na verdade nem a gente reconhece o que a gente está fazendo. Viver esperando coisas em troca é extremamente doentio. A gente tem que fazer pela gente, não para mostrar aqui no Instagram que fez, ou que foi pra academia, ou que tá se alimentando super bem. Mais do que provar pro profissional que tá te acompanhando, é provar pra você que tá dando certo, que você tá se esforçando, que você tá se dedicando. A gente vive, a gente aproveita a vida quando a gente é útil. Quando a gente presta um serviço a alguém, tendo a certeza de que a gente fez o nosso melhor. E por esse mesmo posicionamento, vai ter quem nos ame e quem nos odeie pela mesma coisa. Olha como é louco a gente esperar do outro um reconhecimento. Isso é completamente alucinador. Alucinador, existe essa palavra? Enlouquecedor. Porque a gente simplesmente espera lá fora, quando na verdade a verdade é aqui dentro, né? Então, assim, suspeite de tudo que é milagroso, de tudo que é transformacional, né? A trajetória do outro é penosa igual a sua. A diferença é que a gente precisa se instalar na realidade, com conhecimento, com individualidade, com discernimento. E o mais importante de tudo, não terceirize a sua saúde, não terceirize a sua vida. A vida é agora, gente, tá acontecendo nesse exato momento. Bora agir. Só depende da gente. Bora!